Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé por um instante. Você que tem a Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15 em diante. Oséias, capítulo 5, versículo 15 em diante. A palavra do Senhor que fala o nosso espírito nessa noite tão preciosa. Oséias, você que não trouxe a tua Bíblia, não tem ela contigo, tiver como a 5, versículo 15 em diante. Oséias 5,15 é o último versículo do capítulo 5 e depois a gente vai entrar no 6, tá? A palavra diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Eu só quero repetir novamente a primeira parte do versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gostaria que você, nesse instante, pode colocar a Bíblia sobre o teu assento, e você abrisse o teu coração diante de Deus, que você abrisse, se for preciso, se for possível, a tua boca para falar com o Senhor, dizer para Ele o que você veio fazer aqui nessa noite, o que você veio fazer aqui nesse lugar. Quem sabe você já fez isso, quem sabe você já fez esse momento de você falar com Deus e dizer: Deus, eu vim aqui nessa noite para, e aí você vai falar: eu vim aqui nessa noite para buscar a tua presença, eu vim aqui nessa noite para aprender um pouco mais de ti, eu vim aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Comece a falar com Deus. Deus, em concordância com a oração da tua filha feita aqui nesse lugar, eu quero te pedir que o Senhor, mais uma vez, Pai, pela tua graça e misericórdia, abra o céu sobre essa igreja, abra o céu sobre esse lugar, venha falar ao nosso espírito nesse momento, Pai, que seja realmente a tua palavra falando aos nossos corações. Nós queremos ser tocados por ti, porque não vai ter proveito, Senhor, se tudo for proveniente de um coração humano, de um espírito humano apenas, da vontade humana apenas. A tua palavra diz, Senhor, que sem ti nós nada podemos fazer. A tua palavra diz que não é por força, não é por poder, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Nós queremos clamar nessa noite ao teu espírito, aquele que pode trazer à tona o milagre, aquele que pode trazer, Pai, à tona o sobrenatural, aquele que pode materializar na nossa vida o impossível. Deus, em nome de Jesus, eu clamo nessa noite, eu oro nessa noite por causas impossíveis. Quem sabe é um diagnóstico do médico,
Quem sabe é uma palavra de um amigo, de um colega de trabalho. Quem sabe evidências humanas, lógicas, que foram estabelecidas, dizendo não vai dar certo, dizendo vai acabar, dizendo não tem jeito. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tomo nessa noite a autoridade que o Senhor me concedeu em nome de Jesus para declarar todo decreto humano, e quem sabe talvez maligno espiritual, dizer que esse decreto está quebrado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Eu chamo à tona todo milagre, eu chamo à tona nesse momento o impossível, eu chamo à tona nesse momento o mover, o agir do Teu Santo Espírito. E eu te peço, Senhor, que enquanto essa palavra for ministrada, o Senhor possa ter liberdade para agir no meio de nós, em nós, através de nós. Quebra todo jugo, despedaça. Não é que eu esteja querendo buscar a mesma manifestação, a mesma experiência, mas se eu buscar a face de Deus, eu não serei desencorajado, eu não serei decepcionado. Na verdade, o próprio Deus nos encoraja a buscá-lo. O próprio Deus é quem impede para buscá-lo. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que não conheces. Invoca-me, diz Deus, invoca-me e eu responder-te-ei. Eu vou mostrar para vocês coisas grandes, eu vou mostrar coisas firmes, eu vou mostrar para vocês coisas que os teus olhos físicos não podem enxergar. Eu vou mostrar para vocês mistérios da parte do céu, eu vou mostrar para vocês o meu reino. Senhor, acalma as almas inquietas, acalma corações ansiosos. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha trazer esperança e trazer certeza aos corações preocupados. Em nome de Jesus, Pai, queremos nos reunir nessa noite como igreja em Teu nome, e queremos crer que o Senhor realmente se faz presente nesse lugar, e declaramos: o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Amém? Você pode tomar nesse instante o teu assento, e tenha sempre a liberdade de adorar o nome do Senhor, dizer aleluia, glória a Deus, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O Senhor está visitando nessa noite útero, não sei se é um ou mais. O Senhor está operando cura. Em nome de Jesus. Tentando adorar aquilo que Ele é, nós jamais seremos frustrados. Então, quando eu busco esse tipo de literatura, eu não espero necessariamente que as mesmas coisas que aquela pessoa viveu, eu venha viver na minha vida. Mas eu jamais serei frustrado todas as vezes que eu decidi no meu coração buscar mais de Deus. Um homem, uma mulher jamais será frustrado a partir do momento em que decidir no seu coração aplicar a sua vida em oração, em jejum e adoração, porque ela, sem sombra de dúvidas, pode ser que ela não venha ter as mesmas experiências que aquelas pessoas tiveram, mas ela será mais cheia de Deus, ela será edificada por Deus, ela conhecerá mais de Deus, ela estará mais firme na fé, ela estará mais confiante em Deus, o seu coração vai estar mais voltado a Deus. Nenhuma pessoa que se dedica à prática de buscar a face de Deus será decepcionada. Você está entendendo isso, querido? Buscar Cristo. Glória a Deus. Você crê nisso? Receba o teu milagre. E quando isso acontecer, você possa dar testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Em nome de Jesus. Bom, eu gostaria de falar
de um tema nessa noite. O tema da mensagem de hoje é conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus. Você pode repetir comigo? Conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus. Eu não vou fazer uma exegese, eu não sei nem falar exegese do texto. Não vou fazer uma exposição desse texto aqui. Eu vou falar de uma forma temática acerca desse texto, mas só para nós entendermos um pouquinho o contexto daquilo que foi lido aqui nessa noite. A palavra, o livro de Oséias, é um livro onde Deus, necessariamente eu vou ter a mesma experiência que esses homens, que essas mulheres tiveram, mas se Deus se manifestou na vida desses homens, Ele pode se manifestar na minha vida também. Eu estava vendo esses dias na internet, essa semana até, um grande homem de Deus na nossa nação dizendo que tinha muito medo dos livros biográficos, porque quando uma pessoa lesse aquele livro e depositasse suas esperanças naquele livro, de que aquilo iria acontecer exatamente da mesma forma com ela poderia ter uma grande frustração. Agora eu concordo em partes com esse grande homem de Deus, mas eu discordo no seguinte: e quando eu e você pegarmos na nossa mão um livro biográfico para nós estudarmos a história, a experiência de grandes homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor, não por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas buscarmos por aquilo que Deus é. Denúncias acerca do pecado do povo de Israel. Oséias ministra no Reino do Norte e muitas vezes é usado por Deus para denunciar o pecado do povo de Israel. Ele é usado por Deus como profeta, exerce seu ministério profético há aproximadamente 40 anos. Desde Jeroboão até Ezequias, ele exerce seu ministério. Então, Deus usa a própria vida do profeta, quando disse ao profeta: casa-se com uma prostituta, e você vai ter filhos com ela. Oséias literalmente encarnou a mensagem de Deus, mostrando com a sua própria vida o quanto Israel estava sendo infiel ao Senhor. Então é nesse contexto que ele manda essa palavra. Então eu gosto de ler. Existem alguns livros pontuais que todas as vezes que eu torno, que eu retorno, que eu volto a ler, a minha fé é grandemente edificada. Existem vários livros, como por exemplo Os Heróis da Fé. É um livro que conta a história do avivamento na Inglaterra, dos puritanos, dos pré-reformadores, de como Deus usou homens, de como Deus falou com homens, de como Deus agiu na vida desses homens. E isso me deixa muito animado espiritualmente, muito motivado espiritualmente. Livros como Rastros de Sangue, livros como O Apóstolo dos Pés Sangrentos, livros como O Contrabandista de Deus, O Homem do Céu, e assim vai. Vários livros biográficos contam a história de homens e mulheres de Deus que foram tocados numa geração. Isso me deixa super motivado a buscar mais de Deus, a buscar mais da presença de Deus. Se você ler Hebreus capítulo 11, aquilo que os teólogos chamam de a galeria da fé, você vai ver pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Abel, pela fé muitos homens e mulheres viveram o sobrenatural de Deus, porque resolveram buscar a presença do Senhor. Então eu sou muito edificado por essas histórias. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo, muitas vezes as pessoas se aproximam ou tentam se aproximar de Deus para evitar que os resultados dos seus pecados venham a acontecer, ou para fazer cessar as consequências do seu pecado, pedindo a Deus misericórdia, que esse problema venha a ser resolvido. Mas na verdade, as
semelhança dos dias de Oséias, as pessoas não estavam se aproximando de Deus a fim de conhecê-lo. E é por causa disso que aqui no versículo 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é por isso também o tema da mensagem dessa noite, que é conhecer mais de Deus. Eu gosto muito de ler livros de biografias. Eu sou muito apaixonado por livros cristãos de biografia. Livros que contam a história de homens e mulheres que viveram o sobrenatural de Deus. Na verdade, é uma das formas que Deus me edifica. Impressa, qual é o título que está aí sobre o versículo 15? A minha Bíblia está assim: a conversão insincera. Conversão insincera. Resumidamente, o texto está querendo dizer que o povo estava esperando da parte de Deus o livramento das consequências do seu pecado. O povo estava esperando que Deus viesse retirar as consequências do seu pecado. O povo estava se aproximando de Deus, pedindo que Deus viesse ter misericórdia, viesse poupar de sofrer as consequências. E todas as vezes que se aproximava de Deus, não se aproximava com um coração sincero, mas se aproximava por aquilo que Deus podia oferecer. Então, qualquer semelhança, vou mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória. Ninguém será decepcionado, ninguém ficará frustrado se de fato e de verdade dedicar o seu coração a buscar ao Senhor. Nosso único problema, irmãos, o problema da nossa vida é que nós queremos resultados palpáveis e imediatos. Mas nós não sabemos que um dos segredos, um dos motivos de nós buscarmos a Deus em oração é a nossa edificação pessoal, espiritual, e isso não pode ser visto. Embora, quem sabe você não esteja conseguindo ver resultados visíveis, mas o teu espírito está sendo edificado, a tua alma está sendo edificada, a tua vida espiritual está sendo fortalecida. Não existe tempo perdido quando esse tempo é dedicado de joelho no chão, buscando a face do Senhor. Não existe esse tempo perdido. Mateus 7, versículo 7 diz: batei, diz buscai, pedi. Vamos começar do começo então, para não enrolar. Pedi e dar-se-vos, buscai e acharei, batei e abri-se-vos. Porque todo aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra. Buscar a presença de Deus. Não desista de buscar a mais de Deus. João 17, do versículo 1 em diante, é a oração intercessória de Jesus pela sua igreja, pelos seus discípulos. Ele começa a fazer aquela oração. É uma oração que, se você não prestar muita atenção, você vai pensar que Jesus está fazendo depois de ter se entregado na cruz, depois de ter ressuscitado. Mas não, Jesus está orando como se tudo já estivesse pronto, tudo já estivesse feito. Ele coloca-se de joelho diante do Pai, orando pelos seus discípulos e orando até mesmo por mim e por você. Diz essa oração: Pai, é por esses que o Senhor me deu aqui agora, e por aqueles que ainda o Senhor me entregará. É por você, é por você, é por você, é por você. A oração de Jesus é por mim e por você. E olha a oração de Jesus lá em João 17:3, ele diz: e a vida eterna, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você pode repetir comigo esse versículo? Diga assim comigo: e a vida eterna é esta,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que coisa maravilhosa, irmãos, essa oração de Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Jesus está orando diante do Pai, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo por mim, por você, dizendo: olha, Senhor, em outras palavras, eu oro para que eles venham conhecer a Ti. Sabe, irmãos, eu estava falando com as minhas filhas, estava falando com a Natana essa semana, na mesa do café, dizendo para elas: filhos, a maior herança que o papai pode entregar, né? Até pastores dizendo que o irmão veio conversar com ele e abraçar ele e dizer: eu te conheço, pastor. Aí ele vira para ela e diz: da onde que eu te conheço? Já fui na tua igreja? Já fui na tua casa? Não, eu te assisto da minha casa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que muitas vezes, pelo fato de nós termos informações acerca de Deus, muitas vezes nós pensamos que nós o conhecemos. Pelo fato de nós sabermos histórias sobre Deus, nós pensamos que o conhecemos. Eu nunca fui muito chegado a adorar pessoas, cantores, nem quando eu não era da igreja, nem quando eu não era crente, vamos dizer assim. Aí, quantos aqui já vai acontecer no final? Você já deve ter devorado séries inteiras, e com o passar do tempo você tem a impressão de que você faz parte daquela série. Eu não sei, comigo acontece assim. Parece que eu já faço parte daquela família, daquelas pessoas. Parece que eu conheço elas de longa data. É assim com você também? Sim ou não? Comigo acontece assim, parece que eu conheço, parece que eu faço parte da trama, da história. Mas se você os encontrasse na rua, a sua sensação seria de que você conhece aquela pessoa, aquele ator, aquela atriz, que são velhos amigos. E certamente você olharia para essa pessoa achando que conheceria ela, achando que conhecia ela. Mas muitas vezes você seria decepcionado, porque ela olharia para você com estranheza, porque ela nunca viu você na vida. De que vocês realmente venham conhecer de fato ao Senhor. E essa é a minha oração a partir de hoje. Que vocês, filhos, venham conhecer o Senhor. Papai pode não deixar herança financeira para vocês, não sei, só o pai sabe. Mas se o papai conseguir abençoar vocês, transferir isso a vocês, esse coração a vocês, esse sentimento a vocês, essa necessidade a vocês, o papai morrerá satisfeito. Porque se uma pessoa tiver só dinheiro, é o mais miserável de todos os homens. Mas se uma pessoa não tiver nenhum real, mas tiver vontade, sede de conhecer a Deus, se essa pessoa só tiver Deus, ela tem tudo aquilo que ela precisa na vida dela. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e por causa disso não existe mais nenhuma falta. Se o Senhor realmente é o meu pastor, eu posso declarar que eu estou satisfeito. Todas as demais coisas eu posso deixar em encargo dele, porque ele é aquele que me leva aos pastos verdejantes, é aquele que me guia a águas tranquilas. Conhecer mais de Deus. Quantos aqui gostam de assistir séries? Quantos aqui tem Netflix? Gostam de assistir séries? Às vezes a gente fica muito envolvido com uma série específica e a gente quer assistir e assistir e assistir até ver.
Se você erguer a mão, você vai entregar a idade. Então, quem é um pouco mais experiente, passou pela fase dos cadernos de recordação, e ali tinha: qual é o seu prato favorito? Qual é o seu filme favorito? Quem é o teu ídolo? E ali era uma das perguntas que eu ficava perdido. Alguns colocavam na época Ayrton Senna, outros colocavam sei lá quem. Mas para resumir a situação, eu nunca fui de idolatrar ninguém. Tem pessoas que saem se quebrando quando vê alguém, saem se arrebentando, empurrando, vai lá e elas sabem tudo sobre determinado ator, sabem tudo sobre determinado cantor, data de nascimento, quantos anos tem, qual é o filme preferido da pessoa. Antigamente tinham revistas acerca de fulano e tal, que tinha todos os dados dele. Mas era uma pessoa que, quando encontrava esse ator, essa atriz, apesar de saber muitas coisas sobre ele, muitas vezes não era nem recebido. Por quê? Porque não tinha um relacionamento. Veja se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Veja se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Se alguém puder desligar aqui. Eu e você podemos saber muita coisa acerca de Deus, mas isso não quer dizer que nós o conhecemos de fato. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que a palavra de hoje é Deus. Essa é uma palavra que vem para te confrontar, para me confrontar, porque está chegando um tempo, nós temos declarado isso. Está chegando um tempo onde nós não precisaremos ouvir uma musiquinha tocar para erguer as nossas mãos para os céus. Está chegando um tempo em que não vai precisar nós esperarmos chegar às 19 horas da noite para a gente dizer: agora é hora de adorar ao Senhor. Está chegando um tempo em que você não vai precisar ouvir ninguém dizer para você: ei, irmãos, abra a tua boca agora e fale com o Pai, ore ao Pai. Está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores não precisarão de um lugar para adorar. Não precisa ser em Jerusalém, não precisa ser no Monte Gerizim, mas está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está em busca desses. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram dessa forma. E se Ele está à procura, é porque não existem tantos assim. O Senhor te achou nessa noite? O Senhor te achou nessa noite? Porque não importa quando você venha ter na sua mente de versículos decorados, de histórias decoradas, não importa o quanto você sabe sobre Deus. O que vai importar no final das contas é quanto você tem de Deus e quanto Deus tem de você. Intimidade. E que eu e você não temos a necessidade que alguém diga: faça isso, faça aquilo, ergue a tua mão, se prostre, adore o Senhor. Não, o mesmo Espírito estará dentro de nós dizendo: vamos adorar ao Pai juntos, vamos clamar ao Pai juntos, vamos buscar a presença do Pai juntos. E às vezes você vai estar lavando a sua casa, varrendo a sua casa, e você vai sentir a necessidade de largar um pouquinho a vassoura de lado, erguer as tuas mãos e dizer: Pai, eu te adoro, Pai, eu te exalto, Pai, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Eu te dou graça pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Esteja junto com o meu esposo lá no trabalho dele, esteja junto com a minha esposa onde ela estiver agora. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
progressivo e que esse conhecimento precisa ser contínuo. Repita comigo: o conhecimento de Deus é progressivo e precisa ser contínuo. Por isso o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque o conhecimento de Deus é progressivo e precisa ser contínuo, nós precisamos entender que nós não podemos parar de buscá-lo. É por isso que nós devemos orar todos os dias. Por isso que nós devemos adorá-lo todos os dias. É por isso que nós precisamos ler a palavra todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os nossos atos de justiça não revelam a face do nosso Deus. Agora eu gostaria de ler com vocês Jó capítulo 1, versículo. Mateus capítulo 7. A palavra do Senhor diz: e muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, em teu nome eu fiz várias coisas. Antes disso, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Aí ele começa a dizer: naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Mas eu vos direi abertamente, explicitamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, será que Deus não sabia quem ela era? Será que Deus não a conhecia pelo nome? Será que Deus ainda não tinha visto ela sendo gerada no ventre da mãe dela, ainda informe? Deus sabia de todas essas coisas. Deus tinha todas essas informações. Deus sabia quem ela era. Mas por que Jesus disse: eu não vos conheço? Que apesar dessa pessoa fazer muitas coisas para Deus e conhecer muito sobre Deus, de fato, de verdade, não tinha intimidade com Deus. Aquela história daquela pessoa que conhece o artista, todas as informações, que conhece todos os fatos sobre a vida dele, mas que nunca se assentou na mesa com ele para uma refeição. É que nunca se sentou na mesa com ele para falar acerca de intimidade. E é isso que Deus está falando para mim e para você, que nós precisamos buscar conhecer o Senhor. É por isso que o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pode ser uma importante fase da nossa vida, um importante passo da nossa vida de busca por Deus, mas não é tudo. Agora vamos ler Jó 42, versículo 5. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu te conhecia só em ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Está entendendo isso, irmão? Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se apartava do mal. Mas aqui é o próprio testemunho de Jó, no versículo 42, depois de ele ter passado por todas as crises, depois de ele ter passado por todo o sofrimento, depois de ele ter passado por toda a provação. Aqui é um parecer dele, dizendo que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora, de fato, os seus olhos. Jó capítulo 1, versículo 1. Você pode ler comigo assim? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito bem?
A Bíblia diz, pode deixar. A Bíblia diz que Jó ele era, primeiramente, íntegro. Segundo lugar, reto. Terceiro lugar, temente a Deus. Quarto lugar, se desviava do mal. Mas os nossos atos de justiça não fazem com que nós venhamos conhecer a Deus. Esses atos por si só não fazem com que nós venhamos conhecer a Deus. Existem muitas pessoas retas, íntegras, pessoas que se apartam do mal e que vão viver a vida e vão morrer sem ter profundidade. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus é progressivo e precisa ser contínuo. Você veio para Deus através de uma pregação, ou seja, você ouviu falar, mas você não pode parar aí. Você não pode deixar para ter contato com a palavra de Deus só no domingo. Você não pode deixar para orar só no domingo. Isso aqui é o começo da caminhada. Quem sabe você está já há algum tempo na igreja e você tem agido como se fosse um novo convertido. Aquela pessoa que só abre a Bíblia no dia do culto. Aquela pessoa que só ora porque o pastor diz: vamos orar agora, abre a tua boca. E Deus ele quer provocar você nessa noite a ir em busca dele, a buscar ele, a buscar a... Agora deixa a palavra de Deus confrontar você, porque é melhor você sair daqui bravo comigo e chegar na sua casa e começar a meditar sobre isso, do que você sair feliz comigo e chegar em casa e esquecer a palavra que foi pregada. Eu prefiro que você fique bravo comigo. A Elisângela até hoje lembra de um congresso que a gente fez, de uma palavra específica, né, que foi ministrada naquele lugar, e eu também, por causa dela, eu me lembro dessa palavra. A palavra que se encontra lá em Jonas, que Deus manda Jonas ir fazer as missões, fazer a obra, pregar em Nínive, e ele não vai, ele foge. Mas Deus, por causa da sua graça, da sua misericórdia, abençoa o povo de Nínive. Ele tem que depois ser meio que obrigado por Deus para ir até lá pregar. E quando ele prega, as coisas acontecem. Aí ele se senta, ou melhor, se deita debaixo de um arbusto, a Bíblia fala. Voz que sai do coração de Deus, a ter as suas experiências com Deus. Sabe, irmãos, é alarmante, é assustador o número de pessoas que você senta para conversar e você faz a pergunta para ele: irmão, você tem certeza da tua salvação? E a pessoa diz: não tenho, eu não sei. Está na igreja há 15, 20 anos e você pergunta para ele: você tem certeza da tua salvação? Não sei. E alguns, na tentativa de querer parecer ser humildes, e não, isso só Deus sabe. É porque nunca leu a Bíblia na vida, porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, se nós somos filhos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, juntamente com Cristo Jesus. Aparentemente ele está normal, até que Deus envia um vermezinho para começar a comer as folhas daquele arbusto. E aí, aquilo que está dentro de nós explode para fora. Jonas não estava bravo com o verme que comeu as folhas. A verdadeira causa que incomodava Jonas é que veio para fora, explodiu para fora. E muitas vezes Deus usa vermezinhos na nossa vida para vir comer o arbusto que está sobre a nossa cabeça, para revelar coisas feias que estão dentro da gente e que a gente nem parava para pensar que estava ali.
Às vezes é uma palavra que teu esposo fala, o vermezinho aqui traz tudo para fora. Aí o cara sai até assombrado. Eu só falei isso, palavra, aquilo que eu lia. Eu sabia aquilo que Deus fez no passado, mas hoje os meus olhos veem aquilo que Deus está fazendo no presente. Eu conheci o Deus da Bíblia, mas agora eu conheço o Deus que é real e habita dentro de mim. É o Deus da minha vida, é o Deus da minha casa, é o Deus da minha família, é o Deus real, existente. Que coisa maravilhosa quando Deus Ele se mostra, Ele se revela para nós. Há um tempo atrás isso era meio que febre, era uma novidade. Quantos aqui já comeram pizza de sorvete? Só isso, gente. Não queria ouvir que você fique irado, mas no momento em que você fica irado, você começa a pensar naquilo que aconteceu. E aí, para depois você chegar no final e dizer: essa pessoa estava certa, eu estava errado. Ela falou algo que faz sentido. Eu vou pensar sobre isso, eu vou refletir sobre isso. Faz todo sentido, é verdade. Eu não sei, eu estou falando meio por enigma, não sei. Mas eu quero dizer para você que os nossos atos de justiça não revelam quem Deus é. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas que no final das contas ele veio declarar: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje meus olhos veem. Eu era apenas um religioso. Tem aqui na cidade, irmão? Tem? Tem aqui na cidade. Pizza de sorvete. Eu nunca comi. Já faz tempo que saiu, que foi lançado. Mas eu não sei você, eu nunca comi pizza de sorvete, mas eu já ouvi falar. E olha só a comparação esdrúxula. Estou comparando Deus com uma pizza de sorvete. Você pode saber qual é o ingrediente que vai na pizza. Você pode saber como que faz a massa. Você pode saber como que é o procedimento, como que se assa. Mas é necessário que você venha degustar, experimentar. Esse é um exemplo bem bobinho que eu estou dando para você. A mesma coisa é Deus. Nós podemos saber quem Deus é teórico. Às vezes é uma fechada no trânsito, que alguém te fecha, e aí você começa a profetizar sobre a vida da pessoa. Estava tudo bem, você estava super crente, mas de repente o vermezinho veio e comeu a folha do arbusto. E aí aquilo que estava lá dentro, oculto, escondido, explode para fora. Eu quero ser esse vermezinho na tua vida hoje. Você sair com raiva daqui, mas sair refletindo naquilo que está sendo dito. Às vezes o Espírito Santo ensina coisas para a gente que a gente precisa estar bem atento para a gente entender. Pessoas dentro da igreja te fazem passar raiva. Afaste. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como eu sou conhecido. Está dizendo assim, o apóstolo Paulo diz assim: nós conhecemos apenas um reflexo, assim como por um espelho nós conhecemos por um reflexo, nós iremos conhecer como Ele de fato é. Então, por isso é importante nós entendermos que esse conhecimento de Deus ele precisa ser contínuo, ele precisa ser progressivo, e nós precisamos entender que nessa vida nós não iremos conhecer plenamente,
mas aquilo que dele pode ser conhecido, aquilo que dele pode ser revelado. Se nós buscarmos, nós iremos conhecer. O apóstolo Paulo usa o exemplo de um espelho. Agora, quando ele usa o exemplo desse espelho, não é o espelho, são os atributos de Deus. Muitas pessoas dizem de cor, muitas pessoas fazem questão de dizer nas suas orações: inefável, tremendo, maravilhoso, indizível, invisível, supremo, altíssimo. Mas na verdade nunca experimentou. Deus é algo na nossa vida, uma dessas coisas na nossa vida que nós só podemos conhecer quando nós experimentamos. Quando nós experimentamos. Nessa vida nós não iremos conhecer ao Senhor plenamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz assim: porque agora vemos por espelho e enigma. Antigamente os espelhos eram feitos de latão polido. Era um latão polido e as pessoas só conseguiam enxergar meio que um negócio meio distorcido, uma imagem meio nublada, meio borrada. Mas ele diz mais: um dia nós o conheceremos como ele de fato é. As experiências sobrenaturais são insuficientes para nós conhecermos a Deus. Filipenses capítulo 3, põe para a gente do 10 em diante. Filipenses 3, do 10 em diante. A palavra diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo dizendo, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a petição, a perfeição, melhor dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: eu tenho um alvo na minha vida, e esse alvo, seguindo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação, que está em Cristo Jesus. Paulo dizendo: eu não alcancei ainda o suficiente, eu quero mais de Deus, eu quero buscar a face de Deus, eu quero conhecer esse Deus. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos. Deus sempre tem mais para fazer, Deus sempre tem mais para realizar. Muitos fazem parte daquele grupo de pessoas saudosas que dizem assim: na época que eu comecei meu ministério, Deus me usou muito, Deus fez muitas coisas na minha vida. Mas e agora? Você morreu? Deus desistiu? Nós não podemos deixar a nossa vida no automático, uma vez que nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão lindo, tão justo, tão misterioso, glorioso, habitando dentro de nós. O pior ateu não é aquele ateu teórico, professa, aquele que tem teorias, aquele que tem conceitos escritos, registrados de que Deus não existe. O pior ateu é aquele que vai para a igreja, mas vive como se Deus não existisse. Você acorda de manhã, escova os dentes, vai tomar café, vai trabalhar, volta de meio-dia, vai almoçar, escova os dentes, vai trabalhar, volta para casa, vai jantar, escova os... A tua caminhada teve prazo de validade? Não. Deus ainda precisa, deseja, não precisa, mas Ele deseja, Ele quer
usar a tua vida, Ele quer falar com você, Ele quer se manifestar a você, Ele quer mostrar coisas novas a você. Por que as coisas pararam de acontecer? Deus mudou? Não, é porque nós não buscamos mais com a mesma fé, nós não buscamos mais com a mesma esperança, nós não buscamos mais com a mesma sede, nós não buscamos mais com a mesma paixão. Deus tem coisas grandiosas para revelar a você, Deus tem coisas grandiosas para falar com você, basta que você volte ao teu primeiro amor. Eu quero Deus, eu tenho sede de Deus, assim como uma corça sede pelas fontes de águas. Não é assim que nós cantamos? Assim a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Pai, tem sede da sua presença. E Deus? E aquele que habita dentro de você? Quando a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo, não está dizendo que o Espírito Santo é uma palavra escrita no papel onde você pode chegar e passar a borracha. Quando a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo, é um comportamento meu, uma atitude sua, que vem de fato ignorar a presença dEle, a pessoa dEle, a existência dEle, vivendo em nós, morando em nós, as nossas vidas. Não apagueis o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo, vivendo como se Ele não existisse. Você está entendendo isso, irmãos? Conhecer mais de Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele vai exigir de mim, de você, uma interação, que não existe relacionamento sadio, gostoso, não existe esse relacionamento inteiramente, unicamente, unilateral, só de uma pessoa. Quando você vai na casa de alguém, de um irmão, de um conhecido, de um parente, você não vai na casa dela e senta junto com ela e só você conversa, só você fala, só você conversa. Não, você vai naquele lugar e quando se estabelece esse relacionamento, existe diálogos maravilhosos, onde você fala e você ouve, onde você fala e você ouve. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus é assim: Ele fala e nós ouvimos, e nós falamos e Ele ouve e Ele direciona e nós agimos. Existe uma interação. Só que nós aprendemos que falar com Deus. O que é orar? Orar, falar com Deus. Tá certo? Meio certo. Orar é se relacionar com Deus. Invoca-me, fala comigo, e eu responder-te-ei. Agora presta atenção no segredo aí, muito precioso para você. Quem aqui já se colocou de joelho orando, pedindo a Deus por uma causa? Todos nós. Mas é muito normal você falar com a pessoa que acabou de orar e dizer para ela: e aí? Falou com Deus? Sim, falei. E o que Deus falou? Não sei. Ele tinha que falar? Eu achei que era só eu que tinha que falar. Porque nós aprendemos desde cedo que orar é falar com Deus. Aí nós falamos. Deus, meu dia foi assim, eu levantei assim, eu quero te pedir para isso, para aquilo outro. E Deus fica com a boca aberta querendo falar comigo, com você, e você e eu muitas vezes não fechamos a nossa boca para ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. Nós aprendemos a falar com Deus, mas nós não aprendemos a ouvir a sua voz. Eu achei algo muito estranho, irmãos. Um dia que nós fizemos uma dinâmica de grupo que propunha isso. Agora nós vamos falar com Deus em torno desse objetivo. Amém? Amém. E aí nós colocamos de joelho, falando com Deus. E depois de termos falado com Deus, agora nós vamos reunir aqui o que Deus falou com você.
que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Eu achei estranho demais. E ele disse: mas aqui em casa, na igreja, é assim, posto para falar, para orar, para buscar de Deus, mas nós paramos e dedicamos um tempo para ouvir a voz de Deus. Quem aqui já fez isso? Não levanta a mão. Que a gente só sabe falar. A gente estabelece uma lista, a gente estabelece um alvo, vários alvos, e a gente pede, fala, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Eu estava vivendo assim de uma forma bem relaxada, vou confessar para vocês, nesses últimos meses, perdido, e eu me irritava com a frase: vamos orar para ver se é vontade de Deus. Não me fala isso. A vontade de Deus é essa: eu vou andando e as coisas vão acontecendo. Deus está comigo. E aí, às vezes a pergunta vem para você: qual é o propósito de Deus para a tua vida? E você não sabe. E eu não sei dizer qual é o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque a gente não fica dedicando tempo a ouvir aquilo que Deus tem para ministrar para as nossas vidas. A gente acostumou a fazer, a gente acostumou a falar, mas a gente não está acostumado a ouvir a voz de Deus. E é por isso que a gente está perdido. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e bora, vamos assim. Até que o Espírito Santo começou a me despertar nesses dias, e eu reuni toda a família de casa, diante da mesa, e eu disse: nós vamos falar com Deus, e nós vamos pedir para as nossas vidas, nós vamos orar até o final dessa campanha, e nós vamos anotar. Todos nós vamos anotar aquilo que Deus direcionar. No final nós vamos nos reunir e nós vamos ver o que Deus quer da gente. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa. Mas se nós quisermos saber qual é o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos que pedir para aquele que nos criou. Do contrário, nós estaremos andando que nem uma barata tonta, fazendo aquilo que vem na nossa mente, fazendo aquilo que vem naquilo que der na telha. A gente vai fazendo. Eu mudo de serviço porque lá paga melhor. Eu mudo de cidade porque lá é mais bonito. E a gente nunca para orar a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor acha? Liderança do Espírito Santo. Eu estava aqui na igreja com a Gabi e com o Ney, uma quinta-feira, os pastores não estavam, tinham viajado, e aí veio aquele texto de Romanos, capítulo 8, depois você lê na sua casa, versículo 14, que diz que aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Que coisa poderosa, irmãos, forte demais. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados por Deus. Você já pensou sobre Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, até que um dia Deus o chamou para si. Deus o chamou, mas a Bíblia diz que ele andava com Deus. Fica de pé. Esse é teu alvo? Esse tem sido o teu objetivo? Conhecer ao Senhor? As experiências não podem por si só revelar quem Deus é. Se nós formos falar de experiência, o apóstolo Paulo é um homem que a palavra de Deus diz que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas indizíveis. A palavra de Deus diz que através da vida de Paulo pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos imundos. Essas experiências não podem por si só revelar quem Deus é. Ele é um homem
cheio de expectativa, cheio de sede, cheio de fome, cheio de vontade de querer conhecer a Deus. Ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam,